Mais um Planeta Acre, 11 de agosto de 2017, são 13 horas e 31 minutos. E como toda sexta-feira a gente está aqui, feliz da vida, fazendo o programa, hoje com a novidade que a gente está começando a testar umas pessoas para trazer para o programa, Carla Marim. Não é isso mesmo, Carla? Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Planeta, Carla. Boa tarde, Tieta, minha querida colega de secretaria. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa. Graças a Deus, sem aquele calor estonteante, né mesmo, Tieta? Melhorou um pouquinho, sim, foi sim. E a gente hoje está com a nossa convidada. Quem é, hein, Carla? Conta pra gente a nossa convidada aí. Nossa convidada é especialíssima. Ela é bióloga e mestre em desenvolvimento e meio ambiente. É a nossa querida Magali Medeiros. Ela é responsável pelo Instituto de Mudanças Climáticas e vai conversar com a gente hoje sobre as queimadas que vem acontecendo aqui e também sobre um fórum, o quinto fórum de governadores da Amazônia Legal, que aconteceu agora em Mato Grosso. Está acontecendo, né? Na verdade. Boa tarde, Magali. Muito bem-vinda ao Planeta. Boa tarde, Antonieta. Boa tarde, Carla. É muito bom estar novamente aqui com vocês. Adora. Queria dar uma boa tarde para todos os espectadores e todas as mulheres que estão aí no seu dia a dia, no seu trabalho, né, cuidando dos seus filhos, né, e fazendo esse mundo ficar melhor, né? As mulheres têm um papel fundamental no cuidado, né? E hoje eu acho que a gente sempre tem que abrir, né, uma reunião, um trabalho, dando um bom dia, uma boa tarde, né, fazendo as devidas homenagens àquelas que estão transformando a cada dia o mundo melhor. É isso aí. Então, mas antes da gente bater o papo com a Magali, a gente vai ouvir uma música que eu sempre digo que as músicas são lindas, mas porque eu fico assim a semana toda dia escolhendo. E essa aqui não é linda não, ela é perfeita. Vanessa da Mata. A gente pode oferecer? Vamos oferecer aí. Depois do susto, da correria, deu tudo certo. Viu? A música não é linda mesmo? Eu tenho sempre razão, eu sei, nessa história de música. Então, Magali, a gente agora vai voltar e conversar com a Magali Medeiros, presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre. Vamos falar um pouco desse tempo, né? O governador determina medidas duras contra as queimadas e desmatamentos, né? Queria que você falasse um pouco, fizesse assim, um painel sobre isso, o que aconteceu, o que vai acontecer, e a gente vai conversando, certo? Certo. Bom, esse é um tema que, primeiro, né, todo mundo está percebendo o que está acontecendo, né? Tá uma temperatura muito alta, mas um clima muito seco, como nunca o Acre teve, porque as nossas florestas, normalmente, dá uma umidade boa no ar, né? E a gente fica sentindo muito calor, né? Mas não sente um ambiente tão seco. E hoje, com esse ambiente seco, essa temperatura alta, isso tem provocado um aumento de crianças e idosos, né? Principalmente nos postos de saúde. E por que isso está acontecendo? É importante a gente atentar para uma coisa. Em 2005, nós tivemos uma seca muito parecida com essa. E em 2010, isso se repetiu. Ou seja, depois de 5 anos, nós voltamos a ter, né, uma seca. E aí, depois de 2010, nós tivemos no ano passado também um ano crítico de seca. E foi tão crítico, mas tão crítico, que quase tivemos problemas no abastecimento de água por conta do baixo, né, nível do Rio Acre. Né? E aí a gente fica sempre receoso que isso volte a acontecer. Né? E nós estamos vivendo uma situação não tão crítica como 2016, mas já estamos entrando numa situação de alerta. Bem preocupante, né? Já. Bem preocupante, né? E aí, primeira coisa, é importante entender que esses eventos cada vez estão ficando mais próximos, porque aconteceu em 2016 e esse ano nós estamos tendo, né, um clima muito seco novamente. Por que isso está acontecendo? Muitos estudiosos, né, têm falado que isso ocorre por conta do efeito El Niño, né, que aquece a temperatura das águas, que fica aqui bem perto, né, do oceano aqui do Pacífico, ao nosso lado aqui no Peru,
né? E isso provoca, né, uma alta temperatura em toda essa região, né, e acaba acontecendo, né, que a temperatura fica alta, né, a umidade relativa do ar fica mais seco e a gente passa a viver um ambiente com bastante risco de queimadas, né? Qualquer tipo de acero que não seja muito bem controlado pode acarretar até um incêndio florestal, né? E aí, hoje já tem outros estudos que o efeito El Niño está acontecendo, mas hoje o que está acontecendo dessa seca severa não se deve só pelo efeito El Niño, né? Porque o planeta está aumentando a temperatura e isso vai provocando esse efeito El Niño. Não é somente isso. A ação humana também tem efeitos negativos para que a gente tenha um clima como o que a gente está vivendo agora. E ano passado foi isso que aconteceu. Em todos os estados da Amazônia Legal, nós tivemos o aumento do desmatamento nessa região da Amazônia. E isso acarretou que, nesse ano, nós estamos tendo, né, uma seca crítica, não tão severa como ano passado, mas que a gente precisa ficar em estado de alerta. E foi por isso que o governador determinou, né, que nós temos que combater todos esses tipos de eventos que estão se propagando pelo Estado. Claro que a gente sempre primeiro faz o diálogo, conversa, faz as atividades educativas, né, informando quais são os perigos, né, de queimadas, às vezes, né, queimadas simples que podem se tornar, né, um grande incêndio, problema, né? por causa da baixa umidade relativa do ar, né? Exatamente. E a gente sabe que, me lembro disso, desde o governo do Jorge Viana, que o governo vem trabalhando, vem batendo forte com educação ambiental, com produtor rural. A gente já andou esse estado inteirinho fazendo esse tipo de trabalho. E hoje continuamos fazendo, só que eu olho para trás assim, eu vejo, meu Deus, o que eu fiz, né? Porque a gente espera que quando a gente faz um trabalho, as coisas aconteçam, né? Que melhore, que as pessoas plantem mais água, que a gente fala que vai plantar uma árvore, ele está plantando água. Então, plante mais água, né? A gente pede para as pessoas a vida toda, em todo o trabalho que a gente faz, a gente vem pedindo para as pessoas fazerem isso. Isso vem acontecendo em alguns lugares que a gente percebe. Como é que está? Você tem alguma informação sobre esses trabalhos hoje de educação ambiental? O programa de educação ambiental, ele é permanente. As instituições como o Corpo de Bombeiros, a própria Defesa Civil, o Instituto de Meio Ambiente do Acre e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, têm trabalhado incansavelmente, né, prevenindo as pessoas, fazendo esse trabalho de educação ambiental e muitas vezes, né, orientando quais são as políticas públicas, né, que podem ser feitas para, a longo prazo, a gente poder reduzir esse problema. Então, é muito importante ter as políticas públicas sendo incentivadas para que a gente possa, ao longo dos anos, cada vez também ir reduzindo, a gente diz mitigando, né, os efeitos das mudanças do clima. E nós estamos com todo o efetivo dessas instituições na rua, trabalhando para que a gente possa reduzir ou minimizar esses problemas, né, tanto do desmatamento como também das queimadas, né? E você também pode fazer o seu papel, né? É orientar, né, para que o seu vizinho, né, para que o seu amigo, para que a sua família não faça queimadas, né? E quando for desmatar, tenha sempre o órgão, né, que autoriza esses desmatamentos, orientando, né, os procedimentos para que a gente possa estar legal, né? Então, isso é muito importante. Querida Magali, e para quem está vendo aquele foco de incêndio lá e quer fazer uma denúncia, quer ligar, para onde a gente pode ir? Olha, nós podemos fazer denúncia anônima, né, no próprio município de Rio Branco. E do né? Corpo de Bombeiros, né? E tem também o do Corpo de Bombeiros, né? Que aí a gente pode também 193, estar fazendo a informação
dando a localização para que eles possam agir rapidamente. Então, o telefone do Corpo de Bombeiros é 193, né? Mas também tem o apoio da CEMEI aí para fazer qualquer tipo, né, de denúncia anônima de alguma queimada indevida que esteja sendo realizada. Porque, gente, a queimada urbana, ela é proibida. Não vamos fazer. Isso só piora a nossa situação de problemas de saúde, problemas respiratórios, né? Principalmente nas crianças e nos idosos. Isso pode estar acontecendo também, né, com a sua família. Então, vamos evitar e vamos, né, pedir a ajuda de todos para não fazer as queimadas urbanas. Outro ponto também que é interessante a gente falar, a questão da água. O pessoal, esse é período crítico, né, Magali? E tem muita gente desperdiçando água, como sempre, né, Tieta? A gente vê o pessoal lavando as calçadas, lavando as garagens, lavando áreas que dava para esperar um pouquinho, né, pessoal? Vamos ter essa consciência aí. Porque a gente sempre bate no assunto de que reaproveite, né? Lá em minha casa, se você passar e estiver lavando a calçada, tenha certeza, é água reaproveitada, viu? Porque a gente lava a roupa, deixa no balde lá a água da roupa para lavar a calçada. Então, a gente espera, né? A não ser que a pessoa esteja com a mangueira lá, né? A gente espera que todo mundo faça isso, né? Reaproveite sua água para evitar problemas maiores. Já, né? No futuro bem próximo. A Carla lembrou de um ponto, né, muito importante, porque com a seca severa, o nível do rio também diminui, né, e com isso a captação de água fica mais difícil e a gente quer evitar que alguns bairros comecem a sofrer com a falta de água. A gente quer que tenha distribuição de água em todos os bairros, né? E aí é muito importante ter a informação que hoje o rio Acre já atingiu o nível de 1,62 m. Nossa. A gente tem que ficar em estado de alerta, né? Porque no ano passado nós tivemos, né, o período mais crítico do nível do rio Acre, que foi de 1,30 m. E a gente espera não ter que viver novamente, né, essa mesma situação. Mas nós sabemos que a equipe do DEPASA tem atuado fortemente, buscando soluções para que a cidade não fique sem abastecimento, né? Mas tem situações que fogem à governabilidade do nosso governador Tião Viana, mas que ele também já está tomando as providências, né? Nós temos, né, uma ligação com Rondônia através da balsa e nós estamos com um problema justamente, né, de transportar, né, de fazer os devidos transportes, porque os níveis atingiram também, né, um nível muito baixo, né, e fica impossível da balsa poder atravessar. Mas o nosso governador Tião Viana já tomou as medidas, né, já esteve em Brasília pedindo, né, uma intervenção naquela região para que a gente não tenha problemas com o abastecimento, né? E é muito bom ter sempre um gestor, um governante, né, que lidera, né, essas ações e que pensa em toda a sociedade como o nosso governador Tião Viana, né? Eu admiro muito essa postura que ele sempre tem tido, pensando no bem-estar e na qualidade de vida de toda a população do Acre. Isso aí. Então, pessoal, só para finalizar esse assunto das queimadas, eu queria deixar aqui, né, um pedido a todos. Vamos cuidar das nossas águas. Não queime, não desperdice. E nós vamos passar para um assunto agora bem bacana que está acontecendo aí na Amazônia. E eu queria que a Carla começasse a falar sobre esse assunto para que a Magali contasse para a gente tudo o que está acontecendo. Assim, vamos falar agora do 15º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal. Ele está sendo sediado em Cuiabá, né, que é uma das capitais mais quentes do nosso Brasil, acho que não diria a mais quente, né, Cuiabá. Nossos queridos cuiabanos aí, saudações para vocês. E é um evento que começou hoje, né, e está terminando amanhã. A Magali tem alguns destaquezinhos para falar para a gente. Na verdade, não é só um fórum, né, são vários, uma sequência anual. Exatamente. O Fórum dos Governadores da Amazônia, ele foi criado já há bastante tempo, né? Eu creio que foi no ano de 2000, quando os governadores se reuniram e viram que eles teriam que formar um bloco para discutir questões que ultrapassam o território, né, da sua gestão. E aí, eles
se reuniram várias vezes, mas nesses últimos 3 anos é que realmente a gente tem tido um fortalecimento desse Fórum dos Governadores e eles têm se reunido com frequência para falar sobre vários temas, né? Normalmente reúne não somente o governador, mas também os principais secretários, né, da pasta de segurança, meio ambiente, comunicação, né? E hoje nesse fórum também está se reunindo a Secretaria de Turismo, né, desde o último Fórum de Porto Velho. Então, é um encontro que é muito importante porque tomam-se decisões políticas independentes de partido, né, mas para poder garantir o melhor desenvolvimento da Amazônia. E nesse fórum, no 15º Fórum, eles vão estar já trabalhando o desdobramento da última reunião que teve em Porto Velho, tendo como um dos pontos, né, a criação do consórcio da Amazônia. Isso vai dar uma autonomia maior para que eles possam estar trabalhando com segurança jurídica enquanto região amazônica. Então, eles já avançaram bastante nesse tema e vão, creio que, consolidar já a criação desse consórcio para poder atuar, né, com muito mais fortaleza e dentro de normativas jurídicas, né, em prol da nossa Amazônia. E também vão estar sendo criado, né, um grupo de trabalho relativo à comunicação para que possa se dar uma visibilidade efetiva aos potenciais que a Amazônia tem, né? Que normalmente só sai nos jornais, né, quando aparece a Amazônia no Jornal Nacional, é para falar de problema. É que a gente tem também muitas soluções para dar para o Brasil, né? Então, também discutir a comunicação, ela é muito importante. Inclusive, aqui no Acre, nós temos, né, uma política que é chamada, né, da política de desenvolvimento de baixas emissões de carbono, que nós somos referência não só para o Brasil, mas referência para o mundo. E, nesse momento, o governador Tião Viana está liderando esse assunto lá no Fórum dos Governadores. Inclusive, ele foi até chamado recentemente na Colômbia para que pudesse orientar, né, o Conselho dos Ministros da Colômbia, porque nós temos uma política pública que todo o continente americano, né, todo o continente sul-americano quer conhecer e quer poder replicar, né, para o seu país. Então, isso vai ser muito importante e ele vai estar falando um pouco, né, de como que foi construída essa política para que possa também ser replicada aos estados da Amazônia Legal. Que bom. Esse aí, a gente começa a gostar, o programa já está chegando ao fim. Eu vou abrir aqui os microfones para a Magali falar um pouco mais do fórum, né, que o programa começou e já foi-se embora. A gente está procurando aumentar o horário, mas eu queria que a Magali falasse um pouco mais do fórum e as suas despedidas. Ai, que pena, estava tão boa a conversa e já está acabando. A gente começa, né? A gostar, acaba. Mas eu queria só dizer o seguinte, que na verdade, quando a gente está falando do fórum, tanto o fórum como o tema anterior que a gente estava falando, de desmatamento e queimadas, né, eles têm uma relação, né, são muito interligados. Esse encontro, né, acontece anualmente? Ou... Não, o encontro ele acontece dependendo da demanda dos governadores. Inclusive, em outubro, o Fórum dos Governadores vai ser aqui, né? Vai ser aqui em Rio Branco. Eu estava vendo que tem uma sede, né, para encontros em Brasília, né? Uma sede nos estados e em algumas secretarias, né? Isso vai fazer parte do consórcio, né? Porque Brasília é onde se toma as decisões políticas. Então, com a criação do consórcio, então vai precisar ter uma sede onde que os atores possam se reunir e possam também fazer as suas deliberações junto aos ministérios, né, e representações políticas lá em Brasília. Então, esse já é um desdobramento desse importante instrumento que está se criando. A Magali se despedindo e a gente querendo saber e mais coisas. Mas são muitos infelizmente, assuntos. né, a gente está sem tempo. Mas
Como eu estava falando, essa questão do desmatamento das queimadas é um assunto que se refere a toda a Amazônia, é um assunto também que tem uma relação com o clima do planeta, e isso também está sendo muito debatido, principalmente porque o que a gente está vivendo aqui no Acre, também os outros estados da Amazônia estão vivendo um ambiente de clima seco, de temperatura muito alta, e muitos estados já perderam o controle da queimada. Aqui a gente ainda está sob controle, mas precisamos da determinação, né, e da colaboração de todos para que a gente possa, né, garantir aí um ambiente, um bem-estar e uma qualidade de vida para todos, que a gente consiga superar, né, esse momento, né, de muitas queimadas, para poder também fazer com que chegue no final do ano a gente tenha a redução dos nossos desmatamentos e das queimadas. Porque hoje, como eu ia falando, a gente tem uma política de desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. E quando a gente reduz o desmatamento, a gente recebe recursos financeiros que garante que a gente possa implementar essa política com muito mais efetividade. Porque os recursos provenientes de resultado de baixas emissões de carbono por conta da redução do desmatamento, vai para aqueles que garantiram, né, uma atividade rural e florestal sem o uso do fogo ou sem desmatar ilegalmente. E por isso as políticas públicas chegam mais fáceis e mais fortalecidas, né, para cada um deles, desses nossos que nós chamamos de beneficiários. Obrigada, Magali, foi muito bom. É uma pena que o programa é tão curto, né? Foi muito bom tê-la aqui conosco, né? E hoje a gente tem um boa tarde especial. A gente, ano passado, deu uma receitinha do sabão em PETs. E esse sabão foi feito por um pessoal e eles mandaram um pedaço para eu ver. Então eu queria mandar uma boa tarde especial para o Pedro e a Conceição, que fizeram esse sabão. São pessoas maravilhosas. Uma boa tarde muito especial para vocês e continuem trabalhando em prol do meio ambiente, que eu acho que vale a pena. O Planeta Acre é o Momento Verde no seu rádio. E a gente acabou, né? Não tem dica hoje, porque a gente não tem mais tempo. A gente vai finalizar. Fique ligado que o programa Planeta Acre, todas as sextas-feiras, de 13h30 às 14 horas. Espero que tenham gostado e a gente está aqui com muito Um abraço feliz, a todos os ouvintes, queridos. Até a próxima sexta-feira. Apresentação e produção, Antonieta Melo e Carlas Marim. Divulgação em mídia, Cristina Lacerda. Sonoplastia, Jandem Silva. Jornalista responsável, Júnior César e Wilson Nascimento.